Graças e paz, amados. Como é sempre um motivo de muita alegria, podemos estar aqui para mais uma vez partilhar a palavra do Senhor. A palavra não está presa, graças a Deus por isso. O homem pode passar por diversas situações na vida, mas a palavra do Senhor está sempre liberada, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos orar. Senhor, nós exaltamos o Teu nome nessa noite. Suplicamos a Tua bênção sobre a vida de cada filho Teu, sobre cada casa que está nesse momento participando, cultuando o Senhor através desta live. Nós acreditamos na força do Senhor, do poder do Senhor, na cobertura do Senhor, dos cuidados que o Senhor tem com cada filho Teu. Nós rogamos a Tua bênção também para outros pastores que estão também estas horas ministrando através de live, que o Senhor possa usá-los como instrumento das Tuas mãos. Queremos agradecer pela vida, Senhor, do Senhor em nós, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Suplicamos nessa noite que o Senhor nos use como instrumento das Tuas mãos, que sejamos apenas porta-voz do Teu Espírito Santo, de tudo aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus, suplicando perdão dos nossos pecados, falhas, negligência e repreendendo todo principado, toda potestade, todo intento maligno, porque a palavra declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja, Senhor, somos nós. Nos abençoa e nos dá a Tua cobertura nessa noite, através dos Teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o louvor. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, Teu poder, mostrando a criação. cante com a alma. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e o pássaro a cantar, e vejo além montanhas e colinas, o Teu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Senhor. grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando enfim eu Aleluia! Grande é o Senhor, né? Hoje a meditação desta noite, nós vamos ler o Salmo 19 para a reflexão, que serve de referência para a meditação desta noite. Diz assim, Salmo de Davi para o canto mor: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. o qual é como um noivo que sai do seu tálamo,
e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor do favo. Também por eles é admoestado o teu servo em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da sabedoria da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia! E aí eu comecei a pensar, eu sempre fui apaixonado por esse salmo, né? E eu sempre li esse salmo, mas esses dias Deus tem me levado a pensar e a refletir com mais profundidade neste salmo que é tão belo, né? E a grande pergunta que veio logo no meu espírito foi: como Deus fala? E como Deus tem falado ao nosso povo nesses dias? Só há uma coisa, eu sei que só há conhecimento se houver comunicação. E só há comunicação se tiver convivência. É necessário que haja convivência entre nós e Deus, para que a comunicação de Deus conosco seja uma bênção para o nosso crescimento espiritual. Deus se comunica com o homem através do seu Espírito Santo, para que o espírito do homem que nasceu de novo possa receber de Deus alguma comunicação. É preciso ter nascido da água e do Espírito. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, verso 27, diz assim: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E aí, como é que Deus tem falado com você nesses últimos dias? Há muitas pessoas preocupadas, não é? Porque elas não sabem qual é a vontade de Deus. Porque as suas orações ou as suas rezas são verdadeiros monólogos. Eles só falam e não têm ouvidos aguçados no reino espiritual para ouvir o Espírito falar. E não espere que o telhado vai abrir, o anjo vai descer, não é? Que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração. Fala pela palavra, fala pelos louvores, fala pelas orações, fala pela boca de um profeta, fala por intermédio de muitos meios. O Senhor tem falado com o seu povo. E como eu já falei, a gente tem uma faculdade chamada, da nossa alma, dentro de nós, tem algo chamado intuição. A intuição é uma faculdade, o ato de perceber, discernir, pressentir coisa, independentemente do raciocínio e da análise. Né? Você não precisa estar pensando, você não precisa estar lendo, e de repente chega aquela verdade lá dentro de você. Essa verdade chega exatamente no teu espírito. Claro que se você for de Deus, o Espírito de Deus vai comunicar com você, e se não tiver temor do Senhor, claro que os espíritos malignos também comunicam, né, com os homens. Mas Deus tem falado de muitas maneiras, né? E Deus falou no passado, Isaías 28:11, assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo.
Um outro texto é de Números 12, 6 a 8, que diz o seguinte: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Deus está dizendo que falará com os profetas. Se existir profeta na terra, Deus vai falar através de visões, através da palavra, através de visões, através de revelações, falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés. Por quê? Diz a palavra, ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo Moisés? E aí é uma palavra que Deus está dando a Arão, porque Arão questionou, porque Deus falava só com Moisés, não falava com ele. Deus está dizendo que com Moisés ele fala boca a boca, e o segredo é porque o Moisés era fiel em toda a minha casa, em tudo aquilo que o Senhor falava para ele. Em Zacarias 12:1, há um peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e o que forma o espírito dentro do homem. Deus falou no passado, mas Deus fala no presente, não é? E como Deus fala no presente? E aí nós vamos para Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então hoje Deus nos fala através de Jesus, o seu Filho, claro, das revelações do Espírito de Deus, que Jesus voltou ao céu e disse que não nos deixaria órfãos, mas pediria ao Pai, rogaria ao Pai para enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que estará convosco para sempre. Aleluia por isso. Jesus prometeu, e esse texto que eu falei está em João 14, 16, 17, rogarei ao Pai, ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. E essa promessa que Jesus fez já foi cumprida. Lá em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, a efusão do Espírito sobre a igreja, né, ali no dia de Pentecostes. Deus falou no passado, já falei, Deus fala no presente através do Filho, e Deus falará eternamente, né? Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 48, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. João 6,68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus é apresentado na Bíblia como o verbo de Deus, em João capítulo 1, verso 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a manifestação de Deus para a vida do homem. E o texto que eu peguei de referência é Hebreus 1:3, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressão e imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Filipenses 2, 6 e 8, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Davi, neste salmo tão lindo, nos leva a dois tipos de revelação. A grande primeira revelação, esse salmo eu consegui dividir ele em três partes, né? A primeira parte que vai do verso 1 até o verso 6, onde mostra a primeira revelação que Davi coloca nesse salmo, a revelação de Deus através do cosmos, através do firmamento, através da natureza.
E Davi consegue enxergar a glória do firmamento que Deus criou. Deus é imutável e por esse motivo a natureza não falha. Deus criou todas as coisas e até hoje toda a natureza obedece uma ordem pré-estabelecida desde a fundação do mundo. Mas aí as pessoas perguntam, e se tudo obedece uma ordem, por que há tantas catástrofes, né? Maremotos, terremotos, chuva demais, cidades alagadas, barreiras que caem, enchentes, tantos desastres, não é? Tufões, vendavais. E se tudo obedece a essa lei inicial, por que essas coisas acontecem? É simples de explicar. O homem mexeu na natureza, mexeu no seu habitat. E aí mudou os cursos dos rios, destruiu as matas ciliares, não é? Acabou com a Mata Atlântica. Hoje a gente tem um percentual muito pequeno de Mata Atlântica em São Paulo. É muito difícil, não é? O homem mexe na natureza e a natureza volta a cobrar o seu lugar, porque ela foi e será sempre obediente à palavra que foi ordenada desde o início da criação. Daí Belo Horizonte passava pelaquela enchente todinha, porque foi construído em cima de rios, e aí os rios pediram de volta seu lugar, não é? E por vezes várias encostas da praia também são invadidas pelo mar, porque ele está pedindo de volta também o seu lugar, né? Tanta destruição que o homem faz, que a gente fica assustado, e isso é decorrente, todas essas catástrofes é decorrente do que o homem tem destruído e tem mexido na natureza. Mas o crente precisa enxergar pelos olhos do Espírito de Deus, né? Assim como Davi enxergou a natureza de uma forma tão brilhante, né? O firmamento prega para Davi, né? Isso fala da sua intimidade com Deus. Manter o espírito alimentado traz a sensibilidade espiritual que Davi conseguiu alcançar. Olha mesmo que no capítulo 19, do Salmo 19, de 1 a 6, o que é que ele consegue enxergar da natureza? Ele disse que os céus proclamam uma glória de Deus, não é? Proclamar é pregar. Os céus falam da glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo que está posto naquilo que a gente enxerga no firmamento teve uma origem, né? A própria ciência entende que as coisas não surgiram do acaso de uma explosão, porque as coisas são muito organizadas que Deus criou. Então, as coisas são perfeitas e o homem até hoje se debate em estudos, em ciência, em filosofia, para entender o funcionamento não só do planeta Terra, que é um minúsculozinho, né? Com relação aos grandes planetas, com relação às constelações, né? Com relação à Via Láctea, e que o homem pensou muito tempo que existia só uma, mas existem milhares e milhares de Via Lácteas, estrelas enormes, né? E o homem até hoje se debate diante disso. E aí Davi já pôde contemplar essa grandeza toda, tal era o seu coração. Por isso que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque havia meditação profunda, havia comunhão com o Pai, havia intimidade com Deus. E ele disse mais sobre o dia, ele disse: um dia discursa a outro dia, né? Um dia fala com o outro dia. Ele disse que uma noite revela conhecimento para outra noite. Olha que coisa linda, não é? Como Deus tem nos ensinado. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. É sem palavras que a chuva cai, é sem palavras que o vento sopra, não é? É sem palavras que o firmamento funciona, que as árvores balançam com
com o soprar dos ventos, não é? Sem palavra que o rio corre, não é? No seu percurso, é sem palavras que o sol nasce e sai, é sem palavra que ele volta, né, ao ocaso. E todas estas manifestações sobrenaturais não precisa palavra, porque Deus é o Criador de todas estas coisas. No entanto, por toda essa terra se faz ouvir a sua voz. E se faz ouvir a sua voz pela grandeza de tudo que ele criou. Diz o escritor que Deus criou milhares de espécies de peixes, milhares de espécies de árvores. Para que tanta espécie de flor, para que tanta espécie de árvores, né? E diz ele que Deus é exagerado, não é? E Deus só faz tudo em grandiosidade, porque Deus é grande e em Deus não há limite. Há limite no homem. O homem é finito e Deus é infinito. Aí, diz Davi, ele pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, ele, o Senhor, sai dos seus aposentos, se regozija como herói, percorre o seu caminho criado por ele, né? E principia de uma extremidade dos céus até a outra extremidade, até o outro percurso, e nada foge ao seu calor. Que coisa bela, esplêndida. E aqui nós não queremos entrar em nenhum detalhe da intelectualidade, porque podíamos entrar aqui na questão dos filósofos pré-socráticos que trabalhavam a questão da natureza para descobrir, né? A grande questão era a físia, né? Que era uma palavra grega, para descobrir quais foram as origens das coisas, como as coisas se processam, como acontece, como muda as coisas. Essa foi a grande preocupação dos filósofos pré-socráticos. Claro que antes de Sócrates, né? Aí, depois de muito tempo, começam a surgir novas correntes filosóficas, como o panteísmo. Nós também não queremos fazer foco no panteísmo, mas era dizer que era a filosofia de que Deus é o universo, né? Por exemplo, Deus é a flor, Deus é o rio, Deus é o mar, né? Como se o corpo de Deus fosse, segundo essa teoria, o corpo de Deus é a natureza, né? A cabeça está no céu e o corpo dele é a natureza. Essa é a filosofia dessa perspectiva, né? Dessa perspectiva de ver Deus ser a própria natureza, né? E aí a gente não acredita nisso, muito embora toda religião, né, praticamente nasceu desses questionamentos filosóficos da questão da natureza que Deus criou. E hoje algumas religiões do mundo, o hinduísmo e etc., a China e muitos outros países acreditam realmente nessas filosofias, né? Uma das filosofias que eu entendo e acho interessante é o holismo, não em sua amplitude, mas especificamente em algumas coisas que são interessantes, né? Quando o holismo defende que o homem é parte do todo e um todo da parte, isso é uma grande verdade, né? E em todas as filosofias, em todas as ciências, em todas as religiões, tem algumas verdades que são importantes, mas a verdade absoluta é Deus e a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Aí o Senhor, nada foge da sua presença, né? A natureza, já percebeu que a natureza é perfeita. Deus, quando pensou em fazer o homem, a primeira coisa que Deus fez foi um jardim, né? Um jardim perfeito. O jardim do Éden era perfeito, né? Rios, todo tipo de fruta, todo tipo de comida, de fruta da terra tinha no paraíso. Deus fez o homem de um elemento, né? Terra, né? Fez da terra, do pó da terra. E aí também a gente não quer entrar em profundidade de ciência, porque senão nós não vamos dar conta do que tem para falar hoje, né? A importância do sol, da vitamina D, a importância da natureza. Existe estudos de Harvard e de outras universidades famosas do mundo, dos Estados Unidos, etc., que os médicos chamam a natureza de vitamina N, né?
quando alguém está doente, está com estresse, depressão e etc., os médicos recomendam a vitamina N. A vitamina N é a natureza, né? E às vezes a gente passa pelo rio, não dá valor, passa por uma árvore frondosa, bonita, não dá valor, passa por ver um carvalho, ver um carvalho na internet com 1000 anos e a gente não fica admirado, não é? Não contempla o florescer do ipê, roxo, amarelo, branco, todas as coisas passam desapercebido, o canto dos pássaros e etc. Mas tudo isso é muito perfeito, porque Deus fez isso para funcionar e para abençoar a vida da coroa da criação, que somos nós os homens que viemos do pó da terra. E ele fez a gente do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Daí a gente não pode, daí a palavra humos, que significa, a palavra humildade, que tem a origem de humos, que significa terra. Né? Nós viemos da terra e nós vamos voltar para a terra. Né? O homem veio do pó e vai voltar ao pó. Mas Deus soprou, depois que fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e transformou o homem em alma vivente. Deuteronômio 4:24, porque o Senhor, teu Deus, é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Né? Em João 3:8, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim todos aqueles que são guiados pelo Espírito. João 7:38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então Deus é colocado também na figura do vento, né? do vento dele, da água, da força da água, do trovão, da voz do trovão, do monte, do escudo, das montanhas. Então Deus é descrito como fogo, não é? Como água, como vento, e isso é maravilhoso porque ele toma aquilo mesmo que ele criou, porque é perfeito, para dar significado, mostrar para o homem, que o homem consiga enxergar que aquilo foi criado realmente por Deus. Por isso nós somos comparados, por exemplo, Salmo 1, verso 3, pois o homem será como uma árvore, né? O justo será como uma árvore plantado junto a ribeiros de águas. Então, Deus toma a figura da árvore plantada junto a ribeiros de águas para dizer o que é um homem que anda no caminho da justiça do Senhor, né? O Senhor toma também a figura da luz da aurora. Em Provérbios 4:18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? No Salmo 92:12, o Senhor também nos toma como palmeira. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Em 1 Pedro 2:5, vós também como pedras vivas. Então o Senhor tem nos abençoado e mostrado essas referências de tudo aquilo que Ele tem criado e que é bom e que é perfeito, né? Que é para a glória e honra do nome dEle. Né? Diz Isaías 58:11, e o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos. Ele toma aí situação determinada, lugares áridos, mas o Senhor vai fartar, fortificará os teus ossos e será como um jardim. O Senhor de novo toma a natureza como um jardim, né? Regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. E o Senhor toma de volta a palavra, a figura do manancial que nunca falta água. Tudo que Deus faz é perfeito, por isso a palavra traz essas comparações em Romanos 1:18-21. A ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade e perversão dos homens, que detém verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Está lá em Romanos 1:18-21. Tais homens, os homens que não têm essa visão,
Tais homens, por isso, são indesculpáveis se não enxergar a glória de Deus. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não glorificam a Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, sem buscar o Senhor. O firmamento, a natureza, o cosmos, faz tudo isso. Nós é que somos coroa da criação de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor. E qual é a nossa parte? Não é? Como imagem e semelhança de Deus, no reino de Deus aqui na terra. Como temos proclamado a glória de Deus na terra? Quando falo terra, digo homens. Não é? Dos versos 7 a 10 do Salmo 19, né? Deus revela o homem através da sua palavra. Deus revela a Davi agora através da sua palavra. Primeiro Deus se revela através da natureza. Agora Deus se revela através da sua palavra. Como a palavra de Deus traz revelação ao meu espírito, ao seu espírito. Como? Todo dia é dia de revelação de palavra. Todo dia é dia de alimentar o espírito. Espírito alimentado é sinônimo de alma sadia, meu irmão. A grande profecia de hoje é a palavra de Deus, que precisa ser levada a sério em todos os dias da nossa existência. Se levarmos a sério a palavra, como a gente tem necessidade e prazer de comer todos os dias, né? E comer 3 vezes ao dia, e às vezes 4, e lanche, tem aqueles que comem muito mais, né? O nível da nossa intimidade com Deus seria outro, se a gente tivesse a mesma disposição para comer, fosse de ler a Bíblia, fosse de meditar na palavra do Senhor. A gente trabalha para comer, você descobriu isso? Eu trabalho para comer. Né? Está escrito em Gênesis 3,17, parte final desse versículo: maldita é a terra por causa de ti, por causa do homem, do pecado do homem. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Né? E aí, às vezes, reclama tanto que trabalha. Eu trabalhei tanto, estou tenso, estou com dor aí, dor ali. É Bíblia, né? É Bíblia. Em Gênesis 3:19, o Senhor diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, acredite que a gente trabalha para comer. Você vai trabalhar, vai comer o suor do seu rosto. E a gente precisa viver da palavra de Deus. Por isso tem muita gente crente, com um espírito abatido, desesperado, não sabe qual é a vontade de Deus, perturbado, porque não tem Bíblia na vida, não tem a palavra de Deus. Né? Então, se comer comida traz alegria, se comer comida traz prazer, comida traz sabor, né? Comida nos mantém de pé, comida nos alimenta, comida tira a nossa fome temporária, comida mantém a gente com a energia do corpo, mantém a gente de pé. Será que estamos levando a sério o alimento diário do nosso espírito, que é manter nossa alma saciada pela palavra de Deus? Por isso tem tanto crente perdido, desesperado, não é? Perder a esperança, esperando que Deus fale com ele. Deus está falando a todo instante com você. É você que não está ouvindo a voz de Deus. Está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apocalipse 2,29. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são as igrejas? É batista, pentecostal, presbiteriano? Não. As igrejas somos nós. Cada crente, cada irmão que acompanha a Assembleia dos Justos na terra, não. Em todo o planeta, em todo o mundo. Não é só nenhum lugar, nenhuma religião. Não, em todo o mundo. Cada irmão, cada justo, cada pessoa que foi justificada no sangue de Cristo,
é a igreja de Cristo na terra. Aleluia! Romanos 12:2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já descobriu essas 4 qualidades, né, que a palavra de Deus traz para a vida da gente? Qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus? Você já descobriu para a sua vida? Davi revela o que Deus ensinou pela palavra a ele. Está do Salmo, está do versículo 7 até o versículo 11. A lei do Senhor é perfeita, restaura a nossa alma, refrigera a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus nos ensina que quem não tem sabedoria, peça a Deus. A palavra também nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz o salmista, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Daí um dos frutos do Espírito ser a alegria, meu irmão. Eu não concebo, né? Tristeza todo ser humano tem, mas passar um momento de decepção, todo mundo. Agora, viver a vida reclamando, resmungando, triste, abatido, aí não, meu irmão. Porque o Senhor, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Sem dúvida, se você tiver palavra, não existe situação que vai lhe deixar de cabisbaixo, angustiado, depressivo, porque o Senhor traz alegria ao nosso coração. O mandamento do Senhor é puro, diz a palavra, e ilumina os nossos olhos. Com os olhos iluminados pelo mandamento, a gente pode enxergar a palavra de Deus, o cuidado de Deus para conosco, pode enxergar as promessas que Deus tem feito, e o Senhor vela para cumprir suas promessas sobre nós. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, diz Davi aqui. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre limpo. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Deus não tem formas, 2 medidas para trabalhar com os seres humanos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e são justos. Em Deus há equidade, não é? A equidade. São mais desejáveis, a palavra do Senhor, diz Davi, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, fino, são mais doces do que o mel, do que o destilhar dos favos. Será que você ainda não percebeu o valor que você tem dado à palavra de Deus? A inferioridade que você tem tratado Deus? Como você tem colocado Deus no último lugar, tem dado lugar primeiro ao dinheiro, que é para trabalhar, para comer, para viver em torno de comida, né? Em torno de remédio, em torno de trabalho, e tudo tem um fim, para se alimentar, para se manter vivo. Não é pecado não, o Senhor deixou a gente para trabalhar mesmo. Esse faz parte da nossa missão. O Senhor disse, acabei de falar que o Senhor disse que nós íamos trabalhar até dor, né? Que a gente ia comer do suor do rosto. Agora, entender, enxergar a palavra do Senhor com olhos espirituais é trazer ouro de Deus para a sua vida. Se você tivesse, meu irmão, um cofre cheio de ouro, você seria uma pessoa rica? Né? Você seria feliz? Não é? Fica aí o grande questionamento. Uma coisa eu sei que nós somos o povo mais feliz do planeta Terra. Porque nós somos detentores da palavra mais poderosa que existe no mundo, está na igreja, está nas nossas vidas. Eu vou para o Pai, mas aguarde aí que eu vou derramar sobre vocês a virtude do Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Além disso, por esta palavra, diz Davi, se admoesta o teu servo. Me ensina, Senhor. Me exorta, Senhor.
Porque eu sei que em guardar as tuas palavras tem muita recompensa. Não é? E aí ele, dos versos 11 ao 14, Davi leva-nos a um grande desafio. Como viver na prática a revelação de Deus? A revelação do firmamento e da palavra foi dada a Davi. E agora? Todo crente gosta de revelação. Todo crente ama a profecia. Mas nem todo crente gosta de obedecer, nem colocar Deus em primeiro lugar. Nem todo crente tem compromisso com o reino, compromisso com a casa dele. Nem todo crente tem temor, nem todo crente tem amor, nem todo crente tem fé, nem todo crente tem esperança, nem todo crente tem respeito, nem todo crente tem fidelidade. Mas quer receber. Quer receber. Né? E isso é muito sério. Qual é na prática a revelação da natureza e a revelação da palavra trouxe para a vida de Davi? Está lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir. Olha, ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Né? Provérbios 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Davi, nos versos 11 ao 14, no verso 11 especificamente, ele disse: a grande recompensa em guardar a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, Salmo 119, 11, para eu não pecar contra ti. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O verso 12, né, que Davi reconhece que Deus é onisciente. Ele disse, nos conhece no profundo, né? Quando ele declara no verso 12, quem pode entender os seus erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Que Deus é onisciente, ele reconhece aí. E nos conhece no profundo e no oculto, como diz os irmãos. Né? E só ele pode saber das intenções dos nossos corações. É isso que está escrito no verso 12. Né? Ele sabe até do que a gente ainda não sabe. Que vamos saber. Né? Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Jeremias 1,5, antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações da terra. Verso 13, é interessante quando ele diz, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo da transgressão. Que Deus único que pode nos livrar Deus é o único que pode nos livrar da soberba. O que é soberba? Não é? A gente lendo assim, soberba, a gente passa por cima, né? Soberba. Soberba é a manifestação do orgulho, da pretensão, de querer ser superior às outras pessoas. É arrogância, é altivez, é autoconfiança exagerada. Isso é soberba. E todo ser humano é soberbo. Verdade. Em níveis diferentes, mas são. Provérbios 16, 18 a 12 diz assim, 16, 18, a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Então, se humilhe diante da potente mão divina.
extrair parte de um estudo postado por Cláudio, do Ministério Adore, que eu achei uma coisa linda, interessante, né? O que é bom a gente partilhar. A gente não pode omitir a fonte, né? Mas foi extraído de um texto postado por Cláudio, do Ministério Adore. Ele diz umas coisas interessantes que eu quero destacar. Primeiro, ele diz que uma das primeiras características do homem arrogante é um gerador de contendas. Existem, porém, outros elementos como a ausência de compaixão também, né? O arrogante, ele não tem compaixão e de misericórdia de ninguém. O arrogante passa por cima de tudo. Todavia, um soberbo pode estar muito disfarçado com um comportamento bom, gentil, manso, até comprometido com a igreja, com os serviços da igreja, mas dentro daquela política falsa de boa vizinhança, mas o seu interior às vezes é podre. A arrogância também está presente na vida de pessoas muito simples. A gente pensa que arrogante é só o rico quem tem. Não, mas os pobres também são arrogantes, né? Como é que uma pessoa tão simples é arrogante? É a pessoa, mesmo que não tenha nenhuma posição social, né? Mas que seja até, não queira, seja posição até antissocial, mas não admite ouvir ninguém, porque só ele é o dono da verdade, não aceita conselhos de ninguém, não aceita ajuda de ninguém. Esse é o pobre arrogante. Não é? E muitas outras coisas estão dentro dessa pobreza e arrogância. Né? E eu quero destacar também algo interessante que ele coloca, que o orgulho foi o pecado de Lúcius, ou Lúcifer, do grego, não é? Do latim Lucifere, que significa anjo de luz. Hoje, diabo, acusador, caluniador, o orgulho, a soberba, foi que transformou um anjo de luz em diabo. Quem é soberbo, trabalha para o diabo, é discípulo do diabo na terra. Quem é orgulhoso é discípulo de Lúcifer na terra. Eu não gosto nem da palavra orgulhoso como as pessoas colocam. Eu me orgulho do meu filho, eu me orgulho do estudo de Beltrano, eu me orgulho disso. Mesmo que a intenção seja outra, a palavra orgulho carrega o peso da soberba. Então pare de dizer que existe orgulho bom, porque não existe orgulho bom. Sucumbiu em todos os seus seguidores que foram condenados definitivamente por Deus, né? Os caluniadores, os soberbos. Não se enganem que Deus não tolera o soberbo. Enquanto não houver humildade de se reconhecer este pecadinho, não pode haver intimidade com Deus. Deus se afasta do soberbo. Ele se afasta disso dentro dos cultos, que são sacrifícios sem verdade. Se afasta dos cultos arrogantes, de almas arrogantes, de pastores e apóstolos que esnobam, que brigam nos púlpitos. Eles não pregam, eles brigam. Cultos devem ser direcionados a Deus e não aos homens. Pastores que transformam seus púlpitos em tribunais de políticas, de defesa política, de fulano, de beltranos, ideologias de homens. Portanto, diz Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Porque tudo, 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. Salmo 139,16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas,
quando nem ainda uma delas havia. Então, amado, depende do Senhor. Quem você acha que é? Hein? Se humilhe diante de Deus. Ainda o verso 14, né, que é o último verso, Davi aprendeu que a sua boca, o seu coração deve estar perante a face do Senhor. Quando ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha, libertador meu. Ele está diante da face do Senhor. E a face do Senhor, como nós já ouvimos, né? Aquele povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Viu a responsabilidade de buscar a face do Senhor. Face do Senhor aqui para Davi significa altar. Face do Senhor para Davi significa sacerdócio. Face do Senhor significa sala do trono. Face do Senhor significa autoridade espiritual. Por isso está escrito no Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E eu quero encerrar com Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que Deus te abençoe, meu amado. Amém. Eu vou chamar a irmã Jaciele para louvar o Senhor agora, em nome de Jesus. Irmã Jaciele, esposa do nosso irmão Tiago, na hora da irmã Girla Araújo, nosso apóstolo. Amém? Estamos aguardando a entrada da irmã Jaciele. Pedido. Acho que é essa, Alves alguma coisa. É ela mesmo. Boa noite, pastor. Amém. Graça Graças e a paz Deus. de igreja. Vamos louvar o nosso Deus, não é isso? Amém. Verdade. Amém. Glória a Deus. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado Aleluia. para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Amém. Deus proverá. Glória a Deus. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado
Aleluia. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ficam debaixo. Amém. Foi. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estes momentos, estes minutos aqui que passamos na tua presença, te adorando, te louvando e te cultuando, que é o único Deus que merece, deve ser cultuado. Pai, nós rogamos a tua bênção para as nossas vidas, para a vida da tua igreja e para a vida daqueles que estão de linha de frente nessa pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia dos médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, ó Deus, em nome de Jesus, todos que precisam se expor, meu Deus, que o Senhor possa visitar de uma forma especial. Eles são, Senhor, muitos dando as suas próprias vidas, médicos já faleceram, enfermeiros, e que o Senhor tenha misericórdia dos seus familiares, o Senhor traga consolo, traga alívio a estas famílias. Deus, dá-nos capacidade, inteligência vinda do céu, para discernir esse momento, esse acontecimento da história do mundo, que possamos entender com profundidade. Meu Deus, o homem pode enxergar, o homem pode estar sofrendo tudo isso por causa de um vírus invisível a olhos nus. Mas parece que o homem não tem percebido Deus. Deus é invisível, mas é real. Deus está presente, como acabei de pregar, em todo o firmamento, na sua palavra e no teu coração. Que o Senhor nos fortaleça. Nós oramos na certeza da tua fidelidade sobre nós, em nome de Jesus. Queremos agradecer também, Senhor, as ofertas, os dízimos, a fidelidade do teu povo em manter a tua obra física, o teu templo aqui na terra. Pai, nós rogamos a tua bênção sobre cada irmão que contribuiu, sobre aqueles que não podem contribuir ainda, porque estão sem trabalhar, estão sem renda, mas podem contribuir de outra forma, com orações, com clamor, com intercessão pela vida da tua igreja. Ó Deus, abre a porta de emprego, de trabalho, abre as comportas do céu sobre a vida da tua igreja na terra, para que possamos sustentar tua casa aqui na terra, os teus profetas com honra e dignidade, porque a palavra nos ensina que digno é o obreiro do seu salário. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão que tem se comprometido, que vem trazer, que deposita, que liga, que o Senhor possa cobrir cada um, aqueles que também ligaram para a pastora Claudene, dizendo que não podia contribuir, que estavam desempregados, que o Senhor abra a porta para a vida deles nessa noite, em nome de Jesus. Queremos abençoar a pastora Tatiana, lá em Maceió, queremos abençoar também a família do Gleison, que está incluída na nossa igreja, nesse corpo de Cristo, lá em Caruaru, não é? O Gleison, Elaine, também Elaine compartilhou que havia enviado o vídeo para sua mãe lá nos Estados Unidos, que o Senhor também tenha misericórdia da tua filha, que está ali vivendo uma situação também muito difícil de epidemia, uma mortandade enorme nos Estados Unidos, pessoas morrendo, muitas pessoas todos os dias. Que o Senhor cubra o lado da tua filha, dos teus filhos ali, com bênçãos espirituais, livrando de todo o mal. Fortalece as nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo Filho, as bênçãos e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a igreja de Deus, hoje e sempre. Amém.